Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar o nosso conteúdo de matemática do dia 9 de junho, que será multiplicação. Ele está na página 107 e a unidade é 7. Antes de começar, eu quero dizer o que é a multiplicação. Multiplicação é a soma de parcelas iguais. Sempre que você tiver parcelas iguais, a mesma parcela, numa adição, você pode transformá-la em multiplicação. Vamos para o primeiro exemplo. Observe os dados lançados por Natália. Ela lançou 3 dados, né? E todos os 3 caíram em o mesmo número, que foi 5. Cada um aqui tem 5. Então, foram 3 dados com 5. Vamos colocar aqui com números. O primeiro dado que ela jogou caiu em 5. O segundo dado que ela jogou também caiu em 5. O terceiro dado também caiu em 5. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar os pontos para a gente ver quanto que deu. Então, mais igual. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Então, ela teve um total de 15 pontos. O que eu tenho aqui? Eu tenho parcelas iguais. Quando eu tenho parcelas iguais, eu posso fazer uma multiplicação. Como que a gente faz? A gente conta quantas vezes a gente tem o número 5. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 vezes o número 5, que é igual a 15. Como que ficou? Ficou menor, né? E o resultado foi o mesmo. Então, assim se faz uma multiplicação. Parcelas iguais, eu conto quantas que eu tenho. Se eu tivesse, por exemplo, aqui mais um 5, eu colocaria 4. Como eu tenho 3, eu coloco os 3. E o resultado foi 15. Vamos para o próximo exemplo. Ideia de representação retangular. Observe a disposição das carteiras na sala de aula. Há 3 fileiras de carteiras. 1, 2, 3. Em cada fileira há 4 carteiras. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nós temos aqui a ideia de representação retangular. Quer dizer, nós vamos multiplicar assim por assim. Aqui a gente só somou assim. Agora aqui nós vamos multiplicar em forma de retângulo. Vamos lá? Primeiro, são 3 fileiras com 4 carteiras. Primeira fileira tem 4. Vou representar de cá com quadradinhos. Primeira fileira. 1, 2, 3, 4. Depois, né, mais a segunda fileira, que também tem 4. 1, 2, 3, 4. E a última fileira, a terceira, mais 4 também. 1, 2, 3, 4. Então, aqui foram 1, 2, 3. 3 fileiras. 1, 2, 3, 4. E 4 carteiras em cada uma. Vamos somar? 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Aqui, nós temos parcelas iguais.
Então, eu posso fazer a minha multiplicação. Quantas vezes eu tenho 4? 1, 2, 3. Eu tenho 3 vezes o 4, que é igual a 12. Então, para mim não precisar contar quadradinho por quadradinho, eu vou contar quantas eu tenho, que são 4, e vou contar a quantidade de fileiras, que são 3, que dá 12. Certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Quando vocês aprenderem mesmo, vocês vão adorar fazer multiplicação. O nosso próximo exemplo está na página 108. Ideia de combinar possibilidades. Afrânio é um ótimo costureiro. Ele ficou responsável por criar o uniforme do time de vôlei da escola onde a filha dele estuda. Ele precisa combinar uma camiseta com uma bermuda. De quantas maneiras diferentes a Fran pode fazer essa combinação? Então, ele tem aqui, ó, uma camiseta amarela para 3 bermudas. E ele tem uma camiseta vermelha para 3 bermudas. Vamos fazer aqui no quadro essa representação. Vou colocar aqui, ó, a camiseta amarela. Só que eu vou colocar retinho em todos, tá? Porque senão não cabe. Aí, aqui nós temos uma bermuda verde, uma bermuda azul e uma bermuda amarela. E aqui a camiseta amarela. Vou pôr um azinho para a gente lembrar que é amarela. E depois, com a camisetinha vermelha, ou V de vermelha, ele pode combinar com a bermuda verde, com a bermuda azul e com a bermuda rosa. Correto? Então, aqui, ó, eu posso fazer um conjunto, depois posso fazer 2 conjuntos, 3 conjuntos. Aqui eu posso fazer um conjunto, 2, 3. Então, eu posso fazer, no total, 3 conjuntos com cada, não é mesmo? Eu posso fazer 3 aqui e 3 aqui. E eu tenho quantas camisetas? Eu tenho 2 camisetas, não é mesmo? Então, será 2 vezes 3 conjuntos. Vamos fazer aqui com os números? Primeiro, nós vamos fazer a adição. 3 conjuntos com a camiseta amarela, mais 3 conjuntos com a camiseta vermelha, que é igual a 6 conjuntos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer a nossa multiplicação. Quantas vezes eu tenho o número 3? 1, 2, não é isso? 2 vezes o número 3, que é igual a 6. Olha, eu tenho aqui uma vez o 3 e aqui eu tenho 2 vezes o 3. Não é isso? Super fácil. Agora eu vou fazer uma outra operação aqui para vocês verem e saberem o nome dos termos da multiplicação. Primeiro eu vou pôr aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 1, 2, 3, 4 mais 2, 5. Primeiro nós vamos fazer essa adição. 2 mais 2, 4.
4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Agora, nós vamos transformar na multiplicação. Vamos contar quantas vezes nós temos o número 2. Vou pegar um canetão vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 vezes o 2, que é igual a 10. Olha como diminuiu a nossa conta. E o resultado ficou igual. Então, a gente conta quantas parcelas eu tenho, coloco e depois represento com um número. Vou colocar agora esse número na vertical. Vou aqui. 5 vezes 2, que é igual a 10. E agora nós vamos colocar o nome dos termos. O primeiro é chamado de multiplicando. Multiplicando. O segundo é chamado de multiplicador. E o resultado é chamado de produto. E ele, na multiplicação, ela é representada com x, que se lê vezes, tá bom? Agora, só para a gente relembrar. Se aqui fosse uma adição, uma continha de mais, tivesse aquela cruzinha, como que seria? Seria parcela, parcela, soma ou total. Se fosse uma subtração, esse sinal aqui fosse de menos, seria minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E agora na multiplicação, multiplicando, multiplicador, produto. E o x se lê vezes. Correto? Gostaram da aula? Então, depois eu vou voltar para poder explicar novos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.